Saudamos a todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a Sua Palavra e hoje estamos iniciando mais uma semana de estudo na Palavra de Deus. E queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também nós agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Amélia Fernandes Rodrigues da Cruz, é de Alto Alegre dos Parecis, em Rondônia. Dalva Marconi é de Tucuruvi, em São Paulo. Mariana Ferreira é de Porto Seguro, BH. Terezinha Boni e Nelson, seu esposo, são de Vila Valério, no Espírito Santo. Linda Costa é de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Mônica Soares é de Portugal. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por Teus cuidados, pela proteção, pelos livramentos que nos tens dado, e também agradecido por mais este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que nos pedem orações, todos os que estão passando pelos crisóis da vida. São muitos os sofrimentos, Pai, do Teu povo, tenhas misericórdia de cada um, mas que permaneçam firmes, confiantes em Ti, aguardando a promessa. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós iremos hoje iniciar o nosso penúltimo estudo desta série Fogo da Provação. Teremos ainda 2 semanas, esta semana e a próxima, falando sobre este assunto de passarmos pelas provas, mas permanecermos firmes, confiantes no Senhor e aguardando o cumprimento da promessa que Ele tem para cada um de nós. E com certeza Deus Ele vai nos dar o melhor. E logo depois que terminarmos esta série, nós vamos começar uma outra série. Nós iremos estudar na Bíblia como foi que começou a rebelião no universo perfeito. Isso é daqui 3 semanas vamos começar esse estudo, essa nova série. Mas enquanto isso nós vamos falando aqui a respeito do crisol que nós passamos em nossa vida e sabemos que a provação ela é para nos aperfeiçoar, especialmente nós que cremos em Deus, nós que esperamos em Deus. Então Deus, muitas das vezes, permite situações que nós passamos em nossa vida para que nós possamos ter a nossa fé acrescida nele. A confiança precisa ser fortalecida no Senhor. E essa semana nós vamos falar a respeito de como é que nós nascemos para uma nova vida, mesmo através do sofrimento. Jesus, ele usou uma ilustração, ele diz aqui em João capítulo 12, no verso 24, João 12, 24, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus estava querendo dizer com esse grão de trigo, se ele cair na terra e não morrer, fica ele só? Jesus está dizendo aqui, irmãos, que quando o agricultor, ele para produzir alimentos, o que ele precisa fazer? Quando, no caso, são grãos, sementes, como feijão, como arroz, como outros grãos que são plantados, milho, o agricultor precisa pegar aquele grão perfeito, aquele grão bom e colocá-lo na terra. Abre ali uma cova e coloca ali a semente do feijão, do milho. O arroz é um pouco diferente, o plantio, mas tem que colocar na terra. Por quê? Porque o grão, ele precisa morrer. Ele vai deixar de ser aquele grão bom, bonito, que a gente colocou na terra. Ele vai apodrecer e vai brotar. E desse grão vai nascer muitos frutos. Então Jesus diz, se o grão de trigo
não cair na terra, se ele não morrer, caindo na terra ele não morrer, ele vai ficar sozinho, ele vai acabar, não vai produzir fruto nenhum. Agora, se ele morrer, aí sim ele vai produzir os grãos, né? Aquele cacho de trigo bonito ou de arroz, né? Aquela espiga de milho bonita, várias espigas em um só pé, isso tudo de um grão. Então, a vida cristã, ela é assim. Nós precisamos morrer, não estou dizendo da morte do descanso eterno, não. Estou dizendo morrer para os desejos, paixões carnais. Então, se o ser humano não morrer para os seus próprios desejos, ele não vai nascer para uma nova vida. E ele não nascendo para uma nova vida, não vai produzir frutos para o reino de Deus. Então, Jesus usa aqui essa ilustração do grão, que era muito conhecido do povo de Israel. Eles tinham plantios de arroz, de cevada, de centeio. Eles viviam da agricultura, era um povo agrícola. E nós temos também, no Brasil principalmente, né, nós temos muitos que nos acompanham no Brasil, muitas pessoas vivem da agricultura. Muitas pessoas têm seu próprio terreno, plantam, né, têm o seu plantio, têm o seu cultivo, e eles precisam trabalhar a terra. E vocês que trabalham com a terra e que plantam, vocês entendem muito bem o que Jesus aqui estava dizendo. Eu, quando era criança, nós tínhamos uma chácara, e meu pai gostava muito de plantar, e nós também plantávamos, ajudávamos, né? Éramos ainda criança, e meu pai, ele morreu jovem, e nós ainda éramos criança quando ele morreu, mas nós aprendemos com ele alguma coisa. E interessante que o papai, então, ele dizia, olha, eu vou fazendo aqui os buracos, né? Vou cavando e vocês vão colocando aqui os grãos de milho ou de feijão. E o que a gente fazia? A gente queria acabar logo com aquele grão, né, que estava com a gente, que jogava logo um punhado dentro daquela cova, né? E quando nascia aquela torceira grande, né, de grãos que brotaram. E então nada fica escondido, não é mesmo? Mas assim é a vida cristã. Precisamos viver para Cristo aqui nesta terra. Jesus, ele é o nosso exemplo de como é morrer para produzir frutos. O apóstolo Paulo, em Filipenses no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, nos versos 5 a 9, o apóstolo Paulo, ele escreveu: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. E o verso 10 diz, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. O apóstolo Paulo, ele usou aqui muito bem a ilustração, né, do próprio Senhor Jesus. Jesus, ele é Deus, como Deus Pai, como Espírito Santo. Jesus, ele é eterno, como Deus o Pai e também como Espírito Santo. E Jesus, para poder salvar a humanidade, ele se esvaziou de si mesmo. Ele deixou o seu trono na glória. Ele não teve por usurpação, diz a versão mais tradicional, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas, para poder salvar a mim e salvar a você, ele se humilhou, ele deixou a sua glória e veio a este mundo, nasceu como todos nós nascemos. Ele foi encarnado em Maria, que é a mãe de Jesus, e ali Jesus foi gerado, e Jesus nasceu, e Jesus viveu como todos nós vivemos, e Jesus sofreu como todos nós sofremos, mesmo desde crianças, nós temos os nossos problemas e nós sofremos. Não é somente adulto que sofre, não, tem criança que sofre também. E gostaria de ter algumas coisas e não podem porque, né, ainda não é a idade apropriada, e também os pais às vezes não têm condições de dar aquilo que o filho deseja. Mas Jesus, ele passou por vários problemas desde criança. Foi rejeitado pelos seus irmãos, que eram filhos de José. E Jesus, ele não era bem querido entre as pessoas que viviam onde Jesus vivia. Por quê?
Porque Jesus ele era diferente, Jesus ele era obediente aos pais, Jesus ele procurava assimilar tudo aquilo que a mãe Maria lhe ensinava, e Jesus ele com 12 anos já estava no templo discutindo com os doutores da lei a respeito do que está na palavra de Deus, especialmente lá no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Jesus então, ele tinha o Espírito de Deus sobre ele, mas Jesus sabia que ele veio para uma missão. Qual era a missão? Se entregar, dar a vida, morrer por todos os seres humanos. E nós vemos então que o resultado da morte de Jesus no Calvário e da sua ressurreição é hoje milhões de cristãos no mundo inteiro que aceitam a Jesus, que têm uma vida transformada. É claro que nós temos dentro de nós o nosso desejo, a nossa vontade carnal, e normalmente, como eu tenho dito para vocês, é uma tendência que nós temos para o mal, para o lado errado. E então nós precisamos vencer esta tendência, e nós só iremos vencer se nós morrermos em Cristo, se nós nos entregarmos a Jesus, as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que nós queremos fazer e que não é do agrado de Deus. Quando nós entregamos isso a Cristo, nós estamos morrendo, assim como a semente, quando é colocada na terra, ela morre para poder nascer e produzir frutos. Assim aconteceu com Jesus, que a sua morte e ressurreição trouxe muitos para o reino de Deus e ainda continua trazendo. E também nós, quando nós abrimos mão dos nossos desejos e nos entregamos completamente a Jesus, deixamos ser guiados por Ele, nós também produziremos frutos para o reino de Deus. E então, Jesus, ele veio como um ser humano, não veio com a sua glória, ele voltará em glória quando ele retornar agora para buscar a sua igreja. E conforme nós lemos os versos 9, 10 e 11, diz ali que todo joelho se dobrará. Por quê? Porque quando Jesus voltar, todos aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar para poder se encontrar com Jesus. Os vivos também irão contemplar Jesus voltando, e todos então se prostrarão e adorarão, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e para a glória do Deus Pai. Jesus ele foi obediente em sua vida aqui na terra, e nós também precisamos ser obedientes. É esse desejo que nós precisamos mortificar na nossa carne. O desejo para as coisas erradas, é obedecermos a Deus, é caminharmos com Ele, é fazermos a vontade dEle. Então nós temos que estar submissos ao serviço de Deus. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, dando continuidade ao estudo desta semana. Mas não nos esqueçamos, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.